nossa cultura está à porta do Museu Nacional Grão Vasco, no adro da Sé, e olhando para este edifício imponente é impossível não ficar maravilhado. É um edifício de grandes proporções, com uma arquitetura única na cidade de Viseu. Eu tenho comigo a diretora do Museu Nacional Grão Vasco, Odete Paiva. Olá, Odete. Pedia-lhe que contasse-nos um bocadinho a história deste edifício que é monumento nacional e que tem esta imponência aqui no Centro Histórico de Viseu. Como vai, é um gosto tê-lo cá. Este edifício é realmente um edifício que marca a cidade e marca esta zona alta da cidade. Tem uma silhueta que se mantém exteriormente desde a sua construção. Estamos a falar de quando? A construção começou precisamente em 1593, sabemos que, portanto, final do século XVI, sabemos que na década de 30 do século XVII ela ainda continuava, sobretudo com obras interiores, mas depois no século XVIII foi-lhe acrescentado o terceiro piso que o museu tem neste momento e ao longo do tempo ele foi sendo alterado. Depois desta data de 1740 ele foi alterado sobretudo no interior. Portanto, no exterior mantém-se basicamente como era quando foi construído no século XVI, para além desse acrescento que nos falou de que foi feito mais tarde. Exatamente, assim, mantém esta robustez granítica e marca claramente esta praça, este lado da praça que seguramente na Idade Média foi a Praça do Castelo e, portanto, ele foi criado para ser o seminário de Viseu e também o Paço Episcopal, aqui numa proximidade da Sé, mas que durante os anos seguintes teve outras funções para além desta função inicial de Paço Episcopal e seminário de formação católica da cidade. Antes de entrarmos, olhando aqui para a porta, lá em cima temos brasões de armas. Que brasões é que estamos a ver exatamente? Estamos a ver os brasões de armas dos bispos de Viseu que o mandaram construir. Temos um nicho que tinha uma escultura que está no interior do museu neste momento por questões de conservação e, portanto, todo este pórtico nos liga de alguma forma também à fachada da catedral e que foi construída ou reconstruída por um salamantino, por um arquiteto de Salamanca, João Moreno, que provavelmente também terá feito o traço deste edifício, sobretudo desta fachada mais monumental. E, portanto, lembra-nos de alguma forma as praças maiores de Salamanca, num período em que, entre 1580 e 1640, em que houve União Ibérica e, portanto, nesse período, esta fronteira também foi um bocadinho mais ténue do ponto de vista artístico e Viseu tem esta marca precisamente desta permeabilidade fronteiriça que aconteceu durante esse período. E este pórtico abre-nos a curiosidade e ficamos com vontade de entrar, é isso que vamos fazer. Vamos nos dirigir para dentro do edifício do Museu Nacional Grão Vasco, já cá estamos dentro, e entrando, então, Odete dizia-nos que dentro do edifício, isso sim, ao longo dos séculos, ele foi sofrendo várias alterações. De uma forma resumida, o que é que foi sendo feito aqui dentro? Então, o edifício começou por ser, como já disse, Paço Episcopal e seminário e há um momento, em 1810, durante as invasões francesas, a terceira invasão francesa passou em Viseu e causou muitos feridos, muitos mortos, enfim, foi dramática e o bispo da cidade deixou o paço e foi para o Paço do Fontelo e deixou o Paço precisamente para ser hospital e para ser a sede do comando do exército anglo-luso. O exército esteve a ocupar o edifício entre 1810 e 1814 e depois disso ele ficou num estado de conservação péssima, teve alguma intervenção e a partir de 1840 ele passou para o domínio público e foi como que a primeira incubadora dos serviços públicos da cidade. Aqui funcionou o primeiro governo civil, o primeiro tribunal, quando se instalou em Viseu, funcionou aqui o liceu, a primeira biblioteca pública, a PSP, a cadeia, portanto, todos os serviços públicos que foram sendo criados depois de 1840 e em vários períodos, instalaram-se aqui no museu e à medida que foram ganhando, enfim, se foram robustecendo, foram saindo e foram encontrando outros edifícios na cidade. E quando é que o edifício começa a albergar, a partir de que data, o Museu Nacional Grão Vasco?
O museu é criado precisamente em 1916, mas no claustro da Catedral. O primeiro diretor sabia que a zona do claustro não tinha condições de conservação das obras e, portanto, começa a instalar as obras, porque o edifício tinha passagem direta para o coro alto da Catedral, começa a instalar as obras, que eram à altura só as pinturas do Grão Vasco, no segundo piso do museu. E, portanto, o museu foi tomando conta gradualmente do espaço do edifício, foi ocupando salas e só em 1938 é que o museu ocupa verdadeiramente todo o edifício. E é Museu Grão Vasco porque estamos a falar de um pintor que marca a história, não só aqui da cidade, mas também a história da arte em Portugal. Quem é exatamente Grão Vasco? Assim, o Grão Vasco... O nascimento dele é um pouco mítico ainda, mas é um dos grandes pintores, claramente, do Renascimento em Portugal. É um homem com uma produção que se alinha com o melhor que se fez na altura no país. E, portanto, o museu foi criado precisamente com o objetivo de albergar essas obras, as obras do Grão Vasco que tinham sido retiradas dos altares da Catedral, e fica, enfim, a funcionar normalmente, enfim, tanto quanto isso era possível, porque as obras foram-se adaptando ao espaço existente e em 2001, entre 2001 e 2004, o edifício teve uma intervenção do arquiteto Eduardo Souto Moura e aí sim ele foi, porque estava muito descaracterizado já interiormente pelas sucessivas ocupações que teve, aí sim foi criada uma estrutura que foi pensada para albergar esta coleção. E, portanto, o edifício que nós temos hoje é o edifício criado pelo Eduardo Souto Moura em 2004, que abriu ao público em 2004 e, portanto, essa intervenção fez este ano exatamente 20 anos. Uma intervenção interior, mas que teve o cuidado de manter o exterior e que alberga uma rica coleção, uma coleção que a nossa cultura vai ser os olhos dessa coleção em próximos episódios, acompanhados por várias pessoas que trabalham ou colaboram aqui com o Museu Nacional Grão Vasco.